No último dia 25 de junho, o mundo inteiro noticiou uma rebelião deflagrada pelo comandante Yevgeny Prigozhin, do chamado Grupo Wagner. O comandante, à frente de sua marcha, a qual ele chamou de Marcha pela Justiça, em direção a Moscou, com cerca de mais ou menos 5.000 combatentes, não chegou até o fim, não chegou a ser completada. Faltando mais ou menos 200 quilômetros para a chegada à capital Moscou, ele interrompeu a sua marcha após negociações com o Kremlin, mediadas pelo líder bielorrusso Alexander Lukashenko. Assim, as preocupações mais alarmantes de que haveria um banho de sangue maciço com essa tentativa de golpe do comandante descontente, vamos dizer assim, felizmente aquietaram, e foi rapidamente. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O vídeo de hoje é sobre o grupo Wagner, de mercenários, que marchou sobre Moscou em uma tentativa de dar um ultimato no governo russo sob Vladimir Putin. De saída, a gente deve dizer aqui que existem diversos rótulos para se referir a mercenários, mas, como alguns especialistas afirmam, não há bem uma linha divisória entre as categorias, e tudo depende da vontade de cada guerreiro, né, ou cada combatente e das circunstâncias do mercado. E quem está aqui para ajudar a gente a refletir sobre esse tema é o Gustavo Oliveira, que é um doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, curso de pós-graduação interinstitucional, reunindo Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E o Gustavo também é pesquisador do nosso NCT sobre as relações, especificamente sobre as relações Rússia-Ucrânia e a política das grandes potências no espaço pós-soviético, nos Balcãs e no Oriente Médio. Gustavo, você que tem acompanhado essa guerra, o que é o Grupo Wagner especificamente, né? Qual o tamanho desse grupo? Né, assim, grupo de mercenários, ou conforme a gente já falou, as categorias, né, elas acabam, cada um usa uma categoria, mas de empreiteiros militares russos, ou companhia militar privada. O comandante Yevgeny Prigozhin, ele disse que, né, durante a marcha contra Moscou, ele disse que contava com cerca de 25.000 combatentes. É isso mesmo? De onde vêm todos esses combatentes? Eles são veteranos dos regimes de elite e forças especiais da Rússia? Em quais outras frentes de batalha esse grupo já operou ou opera hoje? Ou seja, tem outras, né, linhas aí de operações, onde está esse grupo? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse grupo de mercenários. Olá, Neuza. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É um prazer estar falando com vocês aqui. Bom, vou tentar compartimentar aqui minha resposta de acordo com os eixos, né, que você dividiu. Primeiro, falar um pouco sobre o que é o Grupo Wagner, né? Como você colocou, é um grupo mercenário, né, e tem se usado também essa nomenclatura, tanto na Rússia como nos países anglófonos, de companhia militar privada, né? Então, o Wagner, ela é uma organização que é descendente de algumas outras organizações de segurança privadas da Rússia, que atuavam, por exemplo, no setor de proteção, né, de navios mercantes, por exemplo, de instalações empresariais, e posteriormente esses grupos se desdobraram, né, na criação da Wagner como uma organização que atuava aí mais a questão, né, no âmbito militar, né, mais estritamente falando, né, no âmbito do combate. É um grupo que tem tido uma atuação muito importante na guerra russo-ucraniana, um grupo que tem atuado em aliança com o governo russo, atuado em nome dos interesses do governo russo na Ucrânia, particularmente no leste da Ucrânia, na região do Donbás. O Grupo Wagner teve uma atuação muito importante ali naquela região. Mas, como você falou, também é uma organização que tem uma trajetória extensa, né, de envolvimento em outros conflitos armados, né, desde os anos 2010, por exemplo, né? É um grupo que adquiriu mais notoriedade internacionalmente, principalmente por conta de seu envolvimento na Síria, onde a Rússia tem atuado militarmente desde 2015 em apoio ao governo de Bashar al-Assad. Mas o próprio Grupo Wagner ele já atuava também na Ucrânia em fases anteriores desse conflito russo-ucraniano, mas especificamente é um grupo que atuou, o Grupo Wagner atuou apoiando os separatistas pró-russos da região do Donbás, ali no leste da Ucrânia. Isso por volta de 2014, 2015, quando
o conflito ali naquela região estava na sua fase mais aguda, antes, é claro, né, dessa fase da invasão russa de 2022. Então, tem esse histórico do Grupo Wagner, e eu creio que é crucial ressaltar aqui também que é um grupo que tem um histórico de bastante proximidade com o governo russo, né, com as Forças Armadas, o comando militar e político russo, na forma, por exemplo, da provisão de armamentos, munição, também provisão de infraestrutura para que esse grupo, né, pudesse se estabelecer na Rússia, né? Então, tem essa relação de proximidade entre o grupo Wagner e o governo russo, historicamente, né, desde que esse grupo emergiu, passou a atuar. Inclusive, o próprio Putin, na sequência, alguns dias após, né, o motim do dia 23 e 24 de junho, o próprio Putin admitiu que o governo russo financiava o grupo Wagner, inclusive citou uma cifra, né, de 86 bilhões de rublos, se não me engano, acho que dá mais ou menos cerca de $1 bilhão, né, esse valor mais ou menos, que é um valor que Putin dizia que o governo russo financiou o grupo Wagner somente nesse ano que precedeu, no ano que precedeu o motim agora que ocorreu em junho de 2023. E, ao mesmo tempo que tem essa relação próxima entre o grupo Wagner e o governo russo, é importante ressaltar também a atuação do chefe desse grupo Wagner, que, como você falou, é o Yevgeny Prigozhin, é um empresário russo que tem aí também um histórico de proximidade com a elite russa, muito embora ele não faça parte do círculo de indivíduos que é historicamente considerado mais próximo e mais influente junto a Putin. Quanto ao tamanho do grupo Wagner, em termos de quantidade de combatentes, isso é uma questão difícil de estabelecer, né? Porque, enfim, é uma questão, não há muita transparência quanto a isso, né? Você mencionou a cifra aí de 25 mil pessoas, que o Prigozhin, inclusive, ele mencionou durante os eventos lá do motim, no final de junho, mas, como eu falei, algo que não é muito transparente, não há números certos, mas algumas estimativas têm circulado. O próprio Prigozhin falou anteriormente em cerca de 50 mil combatentes. Esse foi um número também que foi falado pela inteligência americana, mas, como eu falei, é difícil ter uma noção precisa. Então, seriam as cifras que circulam são essas, de cerca de 50 mil. Haveria aí um núcleo de cerca de 5, 6 mil pessoas que seriam mais vinculadas especificamente à organização, né? Ou seja, se contar outros tipos de outras modalidades de recrutamento, né, de indivíduos de outra proveniência, mas tem circulado essas cifras em torno de 50 mil, né? E o Prigozhin falou nessa questão dos 25 mil também nos dias lá do motim, mas, como eu falei, é difícil ter uma noção precisa. Bom, a origem do Grupo Wagner, ele tem a origem de veteranos, né, das Forças Armadas, dos órgãos de segurança da Rússia, né? Então, são as pessoas que tiveram um papel ali mais destacado na criação, no crescimento desse grupo, mas, posteriormente, foram sendo incorporados indivíduos de outras proveniências, né? Inclusive, durante agora a guerra russo-ucraniana, foi aberta também uma campanha de recrutamento para soldados da Wagner, teve toda essa questão. E então foram sendo incorporados indivíduos de outras proveniências, né, que não veteranos dos órgãos de segurança e das Forças Armadas e veteranos das Forças Armadas russas. Pode-se falar, por exemplo, na questão de indivíduos provenientes de organizações de extrema-direita russa, né, inclusive de grupos neonazistas russos que atuam, alguns segmentos do Grupo Wagner que têm essa proveniência, e mais especificamente nesse contexto da guerra russo-ucraniana, da invasão russa de 2022, adquiriu bastante notoriedade também a questão de o Grupo Wagner ter recrutado presidiários russos. Passando agora para a questão de onde o Grupo Wagner atuava, como eu falei, é o grupo que tem apesar de ter esse destaque agora na questão da Ucrânia, na guerra na Ucrânia, mas é um grupo que tem uma trajetória, um histórico, uma experiência de envolvimento em outros conflitos. Como eu falei, é um grupo que teve esse destaque por conta do envolvimento na guerra ucraniana, mas ele também tem um histórico de envolvimento em outros conflitos em outros países. Como eu falei anteriormente, talvez a guerra, né, o conflito que fez o grupo Wagner adquirir mais notoriedade internacional há alguns anos foi no caso da Síria, né? Como eu falei, na Síria a Rússia iniciou uma intervenção militar lá em 2015 e, em paralelo com essa atuação das Forças Armadas russas, houve, em alguns momentos, a atuação do Grupo Wagner na Síria, também atuando em aliança com o regime de Bashar al-Assad. E é uma atuação que eu ouvia também a questão do combate, muitas vezes operações que as próprias Forças Armadas russas elas não executavam, né, e, de certa maneira, delegavam para que o Grupo Wagner assumisse esse tipo de operação no terreno.
lá na Síria, e um aspecto interessante é que era uma relação em que parecia haver uma contrapartida por parte do governo sírio, né? Então, ao mesmo tempo que o grupo Wagner ele atuava em aliança com o governo de Assad em diversos tipos de atuação militar, há alguns indícios, por exemplo, de que empresas ligadas a Prigozhin conseguiram, né, alguns tipos de direitos de renda sobre exploração de petróleo na Síria, né? Então, é um padrão que, inclusive, é observado, de acordo com algumas evidências, em outros países nos quais a Wagner atua. Então, fora o caso da Síria, como eu falei, tem um caso da Ucrânia, já em 2014, 2015, o grupo Wagner atuou ali no leste da Ucrânia, do lado dos separatistas pró-russos, né? Inclusive também tendo alguns indícios, evidências de apoio por parte do governo russo, toda aquela questão que eu falei, né, de munição, armamentos, naquela fase mais aguda do conflito, 2014, 2015, né, que precedeu a invasão russa de 2002. E fora esses dois casos mais famosos, que são da Ucrânia e da Síria, pode-se falar também numa atuação forte da Wagner em diversos países africanos. Há evidências, indícios de atuação, por exemplo, da Wagner no Sudão, na República Centro-Africana e também na Líbia, né? E na maioria desses países africanos se observa um padrão parecido com o que eu descrevi no caso da Síria, né? Algumas evidências apontam nesse sentido, né, de que o grupo Wagner atua provendo apoio aos grupos governantes em alguns desses países, né, na forma de treinamento, atuação em combate, suporte às forças de segurança desses governos, de modo geral, e em contrapartida, alguns indícios, evidências de que empresas ligadas a Prigozhin adquiriram, por exemplo, direitos de exploração de minerais, pedras preciosas, enfim, esse tipo de recurso. Então, é mais ou menos nesse sentido que o grupo Wagner tem atuado aí em alguns países africanos. Esse tipo de grupo, né, de privado, de combatentes, né, ou de mercenários, ele tornou-se um grande negócio, né, e de alcance mesmo global. E falta transparência, né, de um modo geral, para esses grupos como um todo, né? Eu estava aqui tentando pesquisar um pouquinho, levantar alguns dados sobre esse tipo de atuação desses grupos, mas ninguém sabe muito bem ao certo quantos bilhões de dólares, a gente está falando de cifras de bilhões de dólares circulando nesse tipo de mercado, né? Um mercado ilícito, um mercado aí bastante obscuro, vamos dizer assim. E esses empreendimentos de força, né, de guerra, eles provaram ser uma opção útil para as nações com recursos, que são ricas, que têm dinheiro, que têm recursos naturais, então exploram isso, mas que não possuem exércitos, né, capazes, com uma potência aí de força, né, capaz de fazer a segurança, fazer a vigilância, né, que é necessária, né, para garantir aí a exploração dos recursos, mas também serve para aquelas empresas, para aquelas nações que não querem expor o seu contingente, né, ou suas forças, botar homens em terra, né, lutando em terra, como a gente sabe, Estados Unidos, por exemplo, né, e depois terem que enfrentar as baixas e entregar caixões cobertos com a bandeira do país, né, para os familiares, então também serve para isso. A verdade é que a guerra na Ucrânia está inundada de mercenários de várias nacionalidades, né, conforme você falou aí, desde russos e ucranianos, mas também chechenos, sérvios e até europeus, né, os franceses, estou falando europeus, os franceses, os espanhóis, suecos, né, lutando por ambos os lados. E os Estados Unidos, na verdade, foram os que ressuscitaram esse tipo de guerra contratada, né? Literalmente, a gente está vendo a mercantilização da guerra, onde a força militar ela é comprada e vendida como qualquer outra mercadoria, né? É business, né? Na veia. No Iraque, após a invasão de 2003, né, dos Estados Unidos, esse tipo de empresa prestou serviço, né, vários tipos de serviço, incluindo segurança, logística, também treinamento, né, conforme o Grupo Wagner está fazendo agora. E eu estou falando daquelas empresas norte-americanas, a Blackwater, que agora é conhecida como Academy, tem a Triple Canopy, não sei se é essa a pronúncia, mas escreve Canopy, e a GenCorp International, que estavam, né, entre as empreiteiras empregadas pelo governo dos Estados Unidos. E elas se envolveram em
vamos dizer, incidentes, né, por assim dizer, mas bastante chocante, né, e polêmicas, que atraíram a atenção internacional. Alguns vão se lembrar daquele esquadrão de mercenários da Blackwater que matou 17 civis numa praça, num cruzamento de tráfico em Bagdá, né, a Praça Nishur, e também essas empresas atuaram no Afeganistão também, né, empreiteiros militares aí privados estavam envolvidos em uma série de atividades, de novo, como operações de segurança, projetos de construção, treinamento de forças locais, e também se envolveram em situações controversas, pouco transparentes, pouco esclarecidas, né? E a gente não percebe que a maioria dos empreiteiros que lutam nas guerras nos Estados Unidos nem são nacionais americanos, né? Americans. Eles, na verdade, são subcontratados, né? E, bom, enfim, não vamos entrar nessa discussão que é longa, mas o ponto a se pensar no contexto do envolvimento desses combatentes particulares nas guerras entre estados, né, entre nações, é que isso tem o potencial mesmo de derrubar as relações internacionais, né? Quer dizer, não derrubar as relações internacionais, mas impactar as relações internacionais como a gente conhece, né? Nós que somos aqui da área de relações internacionais, então, do jeito que a gente conhece, com a atuação desses grupos cada vez mais recorrente, cada vez em maior quantidade, né? Com toda essa força de guerra, essa máquina superpotente de guerra, né? Sim, porque os estados acabam deixando de ser eles mesmos os agentes do seu próprio destino, né? Bom, mas Gustavo, voltando aqui para o caso específico dos eventos dramáticos aí protagonizados pelo comandante Prigozhin, segundo o historiador brasileiro o Rodrigo Yanez, que é um especialista no período soviético e que está lá na Rússia, está lá em Moscou há mais ou menos uma década morando lá, esses eventos expuseram problemas de disciplina, né, das forças que lutam pela Rússia contra a Ucrânia. De fato, né, a disputa pública aberta entre o Prigozhin, né, líder do grupo, e a liderança do Ministério da Defesa da Rússia, o Sergei Shoigu. Depois você me corrige se eu estou pronunciando esses nomes, você que fala a língua, eu não falo esses nomes, se eu estou pronunciando corretamente. E juntamente com o chefe do Estado-Maior, o Valery Gerasimov, que eles estão nesses cargos, se eu não estou enganada, pelo menos desde 2012, né? Havia escalado bastante, a gente acompanhou, né, viu um pouco disso, e é emblemática a recusa do comandante sobre uma ordem do Ministério da Defesa russo para assinar um contrato que colocaria o grupo Wagner diretamente sob o controle, né, desse ministério. E como Wagner entrou em conflito com esses comandantes militares da Rússia, eu gostaria de saber como é que isso foi acontecendo? Por que esse tipo de comportamento foi adotado, né, pelo comandante aí, pelo chefe aí do grupo? Eu li até que poderia ser uma espécie de fuga para frente, né, que é um termo que se usa em alemão, que assim vai para frente e joga, né, vamos ver no que dá. E que o fator precipitante dessa rebelião poderia ter sido o anúncio que Putin fez em 14 de junho, de que o grupo Wagner seria colocado sob o controle total do Ministério da Defesa. Quer dizer, é isso que foi, né? Quer dizer, não só o fator precipitante, mas como que isso veio se desenvolvendo, né? Nesse caso específico. Bom, é mais ou menos por aí. Tem essa questão do estopim imediato, né, que você mencionou, a questão das relações, como seriam as relações do Grupo Wagner com o Ministério da Defesa da Rússia, havia toda essa polêmica, né? Mas, mais do que isso, do que essa questão mais imediata, podemos falar mais sobre isso posteriormente, mas o que eu acho crucial ressaltar aqui é que o Prigozhin, ele tinha ambições políticas de assumir um lugar mais destacado na elite russa, né? E aí o Grupo Wagner era também um instrumento mobilizado nesse sentido. Além da própria Wagner, o Prigozhin ele tinha uma atuação em uma série de outros segmentos, ele tinha um conglomerado midiático, ele tinha um certo envolvimento, uma influência na cena partidária russa, e também vinha fazendo comentários públicos sobre a política, sobre a guerra, enfim, ele dava sinais de que tinha alguma ambição de crescer politicamente ali na Rússia, e eu também acho importante mencionar nesse sentido que
muito por conta desse envolvimento do grupo Wagner na guerra, né? E aí a figura do Prigozhin é muito associada ao grupo Wagner, porque, enfim, ele é o chefe do grupo. Então, algumas pesquisas de opinião na Rússia, inclusive, vinham detectando um aumento da popularidade, né, de Prigozhin, né, na sociedade russa. Né? Então, tem toda essa questão de ele ter ambições políticas e de ele ter recebido, de ele estar alcançando alguma popularidade mais crescente ali na Rússia nos meses que precederam, né, esse motim do final de junho. Então, o Prigozhin, ele não é como eu falei anteriormente, né, no início, ele não é um componente dos círculos historicamente mais próximos de Putin, né, elite russa, né, apesar de o governo russo ter contato com o serviço dele, não só do grupo Wagner por muitos anos, mas Prigozhin ele não fazia parte do círculo de indivíduos mais próximos, mais influentes junto a Putin, né. Então, na minha visão, o Prigozhin ele queria usar o grupo Wagner, os serviços do grupo Wagner, na guerra da Ucrânia, no caso, como uma espécie de trampolim político para alicerçar exatamente essa tentativa de ascensão política dele na Rússia. Então, ele começou esse jogo de críticas à liderança do Ministério da Defesa, o Sergei Shoigu, como você mencionou, e também ao alto comando militar, na figura do Valery Gerasimov. Então, ele começou esse jogo de fazendo críticas muito ácidas a esses dois personagens, principalmente, acusando de incompetência, enfim. Ele acusava especificamente o comando militar russo, né, de não ceder munição em quantidade suficiente para o grupo Wagner, e, ao mesmo tempo, que ele descrevia o grupo Wagner como uma organização, né, de combate mais eficiente, enfim, mais patriótica, portanto, ele fazia esse jogo de contraposição entre o grupo Wagner e esse alto comando militar da Rússia. Claro que, do ponto de vista dele, ele ressaltava que o grupo Wagner era mais eficiente, enfim, tinha toda essa questão. Então, ele queria criar um descrédito do Shoigu e do Gerasimov frente a tanto a elite, a Putin, quanto frente à opinião pública da Rússia, ou seja, criar esse descrédito, e ao mesmo tempo em que ele tentava criar esse descrédito desses personagens, ele buscava simultaneamente oferecer como uma solução para Putin, né? Tendo como base exatamente esse histórico de atuação na Wagner, que ele ressaltava como muito importante para a consecução dos objetivos da Rússia na Ucrânia. E, no entanto, como você falou, teve toda essa questão dessas controvérsias em relação às relações do grupo Wagner com o Ministério da Defesa russo, e isso acabou assumindo uma importância maior mais recentemente, porque houve essa ordem, né, do Ministério da Defesa da Rússia de que grupos mercenários, enfim, voluntários, teriam que assinar contratos com o Ministério da Defesa, ou seja, essas organizações teriam que se submeter a um controle mais forte, né, do Estado russo. E Putin, ele sinalizou estar do lado exatamente de Shoigu, né, e de Gerasimov nessa disputa, ou seja, né, de favorecer um maior controle do Estado sobre essas organizações privadas, enfim, voluntárias, e isso incluía, evidentemente, o grupo o grupo Wagner. E claro, né, que se isso acontecesse, se fosse concretizada esse controle maior, essa subordinação do grupo Wagner ao Estado russo, isso privaria o Prigozhin de um importante ativo político, né, dentro daquilo que eu falei, de ele ter essas ambições políticas dentro da Rússia. Né? Então, a meu ver, como essa situação foi se encaminhando mais no sentido de favorecer o comando militar e do Ministério da Defesa, né, com apoio do Putin para esse lado, então, a meu ver, acho que parece que Prigozhin se sentiu acuado e lançou o motim, aí não necessariamente como um golpe de Estado contra Putin, né, para derrubada da liderança política. Inclusive, acho que é importante ressaltar isso, né, que as críticas que o Prigozhin fazia, que eram muito ácidas, mas elas não eram direcionadas expressamente ao Putin, né, e sim direcionada, como eu falei, ao alto comando militar, particularmente Shoigu e Gerasimov. Ou seja, o que Prigozhin queria dizer, mais ou menos, era de que ele poderia oferecer melhores serviços, né, à Rússia do que o alto comando militar que está, enfim, nessas posições agora. Então, Prigozhin lança, ao meu ver, ele lança esse motim como uma tentativa de forçar o governo russo a levar em conta os seus interesses, né? O que, evidentemente, não deixa de ser uma situação muito grave, muito séria do ponto de vista do Estado russo, porque o que estava em jogo ali é exatamente o controle sobre as Forças Armadas, que são, enfim, um pilar do poder estatal. Né? Então, é uma questão muito séria. Então, muito embora não necessariamente Prigozhin quisesse derrubar Putin, mas ele sinalizava disputar um ramo crucial do Estado. Né? Então, foi uma situação realmente muito ambiciosa e arriscada também para ele. E, à medida que ele viu que não ia ter um apoio muito grande, né? Não houve uma adesão muito grande nas Forças Armadas, aparentemente, nem na sociedade, nem na elite, e ele recuou, né? Fazendo esse movimento aí de negociação com Lukashenko.
E, enfim, então é mais ou menos isso, na minha visão, e eu acho que os interesses de Prigozhin incluiu não só essa questão de conservar a autonomia da Wagner, também a questão de realizar mudanças no alto comando militar russo, mas de uma maneira mais ampla, eu creio que ele buscava também ter um reconhecimento político maior por parte do Estado, do governo, das Forças Armadas russas, né, e possivelmente, talvez traduzindo isso em algum tipo de cargo, de maior financiamento, de maior armamento ao Grupo Wagner. Né? Então, tem toda essa relação que, como eu falei, o Grupo Wagner ele tinha uma relação muito próxima com o Estado russo, mas essa relação ela nem sempre foi harmônica, né? Às, às vezes apareciam esse tipo de conflito exatamente por conta de questões, disputas sobre o controle de operações em diversas frentes, né? Na Ucrânia, por exemplo, e somando isso a questão das ambições políticas de Prigozhin, criou-se esse contexto em que Prigozhin aparentemente tentou usar o motim exatamente como uma questão, um artifício para tentar forçar o governo russo a levar em conta os seus interesses. E aí ele fez duros ataques, o que me chama a atenção é que ele fez duros ataques à corrupção da elite, né, russa, à evasão dos impostos, mas ele próprio, conforme noticiou o The Wall Street Journal, nesses dias atrás aí, ele construiu uma das estruturas corporativas aí mais complicadas, né, complexas, vamos dizer assim, e totalmente fora dos livros contábeis, né? Vamos dizer desse jeito, de centenas de empresas na Rússia e em outras jurisdições que muitas vezes pagavam os trabalhadores, e eram milhares de trabalhadores, né? Os mercenários, os geólogos de mineração, e inclusive o pessoal de mídia, né? O chamado trolls de mídia social, que, só para a gente esclarecer aqui os conceitos, para quem está ouvindo a gente, trolls são essas pessoas que têm um comportamento aí sistematicamente desestabilizadores, né? Que geram ali, alimentam uma discussão, provoca o outro, enfurece as pessoas nelas envolvidas. Bom, enfim, mas o Prigozhin pagava todo esse pessoal em dinheiro vivo. E muitos dos acordos que as empresas ligadas ao grupo fecharam com os governos africanos, conforme você falou aí, né, que teve essa atuação aí na África, foram informais, né, baseados muitas vezes em escambo, para não dizer que é contrabando e transferências ilícitas, né? Enfim, tudo isso. E aí o Prigozhin faz denúncias a esse respeito. Então, é meio, né? Existe uma hipocrisia ali, isso repercutiu na mídia, né? Ocidental. Então, assim, tudo bem, né? Acho que a pergunta é, ele próprio se envolve nisso e aí ele vai denunciar tudo isso, né? Ele denuncia com que propósito, né? Só um comentário sobre isso, mas como você falou, essa questão da hipocrisia. Temos que ter em mente que Prigozhin é um personagem que ele é conhecido, né, por ser muito cínico, manipulador, provocador, né? Então ele fazia essas declarações bombásticas, né, mas de maneira muito manipuladora, né, para tentar aumentar a popularidade, enfim, criar esse jogo, né, de descrédito de rivais, né, dentro da Rússia, não, né? Então tinha toda essa questão, mas como você falou, ele também tinha essas conexões escusas e o próprio crescimento dele, né, como um empresário enfim, rico, influente na Rússia, essas conexões que ele tinha com o Estado russo é uma trajetória parecida, né, com os outros chamados oligarcas da Rússia, né? Então ele é mais ou menos a mesma trajetória, né? E sobre o impacto político na Rússia, né, na própria Rússia, é interessante a gente refletir sobre a resolução de Putin, né, do governo. Ele tem uma frase que ele fala, estamos lutando pela vida e segurança do nosso povo, por nossa soberania e independência, pelo direito de permanência da Rússia, né, o direito de permanecer no globo, né? Assim, a Rússia ter esse lugar dela, então, garantido. E um Estado, né, ele chama atenção, um Estado com 1000 anos de história, né? E depois o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, também foi a público dizer que a Rússia sempre emergiu mais resiliente, para usar o termo, né, dele próprio, e mais forte após quaisquer dificuldades. E aí ele menciona a revolta, ele fala, é difícil chamá-la, então chamar a revolta, né, de algo mais do que uma dificuldade, né? Então, acho que isso é a forma como eles
como isso repercutiu internamente na Rússia. Mas aí eu já vou para uma terceira questão para você, passando a bola para você. A propósito dessas repercussões, né, no âmbito internacional, sobre essas, então vamos usar esse termo, as dificuldades políticas internas da Rússia, né? O que é esperado ter, né, diante de um conflito dessa dimensão, mas a gente viu que alguns países, inclusive países aliados, né, do Ocidente, dos Estados Unidos, de confiança, rapidamente expressaram apoio ao governo russo. Eu me refiro especificamente à Turquia, né, com o Erdogan se ligando para o Putin, né, fazendo aí um contato direto, e também o governo do Catar, depois dos Emirados Árabes, enfim, não está nessa ordem, mas eu estou mencionando aqui alguns desses países que se manifestaram rapidamente. Você que está aí acompanhando, né, muito dessas disputas, né, das grandes potências aí no Oriente Médio, como é que você vê isso? Qual é a sua análise, qual seria a sua reflexão sobre esse comportamento? Era um comportamento esperado? O que isso pode significar? Isso é um apoio, de fato, importante, né? E como é que isso poderia repercutir diante dos países do Ocidente, inclusive porque a Turquia faz parte da OTAN, né? Sim, de certa maneira, se analisarmos o histórico dos anos recentes, ali no Oriente Médio, de certa maneira é uma reação, um comportamento de alguns países que poderia ser esperado, porque são países que têm relações próximas com o governo russo, algumas convergências ideológicas também, toda essa questão do conservadorismo, né? Tem essas afinidades também, algumas afinidades, enfim, visões sobre conflitos que ocorrem na região. Então, de certa maneira, é de se esperar que esses países, alguns deles, né, no caso, expressassem apoio a Putin. Eu destaco, assim, entre os países, entre os líderes que tiveram contato com Putin nesse sentido, primeiro a Turquia. No caso, o Erdogan, ele ligou para Putin no próprio sábado em que estava ocorrendo o motim, no dia 24 de junho, e nessa ocasião, enfim, Erdogan expressou isso conforme o comunicado que foi veiculado pelo Kremlin, né, pela presidência russa. Foi dito que Erdogan expressou um apoio às autoridades russas, toda essa questão, e isso ocorreu, como eu falei, exatamente no dia que estava ocorrendo o motim, né, no calor dos acontecimentos na Rússia. E aqui eu acho importante ressaltar também que o próprio Erdogan ele sofreu uma tentativa de golpe também em 2016, e naquela ocasião o Putin apoiou Erdogan, né? Então talvez tenha aí até a questão da gratidão de Erdogan a Putin, né? Para não falar, claro, né, de toda a questão mais ampla das relações entre Rússia e Turquia, que estão bastante próximas, principalmente no campo econômico. Há uma certa cooperação ali também no Oriente Médio, particularmente na Síria, né? Então teve toda essa questão, né, do Erdogan. E aí, citando outros países, né, que aí já outros líderes que entraram em contato com o Putin, né, tiveram contato com o Putin, mas já após o fim do motim, destaco o Catar, no dia 26 de junho, Emirados Árabes Unidos, no dia 26, e Arábia Saudita, no dia 27. Né? Então, são todas essas três lideranças desses países, de acordo com os comunicados do governo russo, expressaram mensagens similares às de Erdogan, ou seja, expressando apoio às autoridades russas, né, no sentido de sufocar aquele motim, a rebelião, enfim, expressando apoio a Putin de forma geral. Né? Então, e cabe destacar que todos esses países, né, como você falou, Turquia é um país membro da OTAN, muito embora tenha aí um histórico, né, de mais autonomia, mas faz parte, né, desse sistema de alianças dos Estados Unidos, é um país estrategicamente, geopoliticamente crucial para os Estados Unidos. Catar também, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, são os países ali do Golfo que têm, inclusive, uma presença, relações militares muito fortes com os Estados Unidos. E mesmo assim, tiveram essa demonstração de apoio ao Putin, né, nesse contexto, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, os países europeus tiveram uma postura mais de declarar neutralidade, né, que não tinham muito envolvimento naquilo, mas os líderes desses países entraram em contato com Putin e expressaram seu apoio. E isso, a meu ver, demonstra mais uma vez que isso primeiro chama a atenção para a questão da capacidade de os Estados Unidos exercerem, né, algum tipo de liderança ou controle sobre esses países que fazem parte, né, dessa própria rede de parceiros e aliados, né, dos Estados Unidos. Né? O que se vê, o que essas ações demonstram, né, são mais um demonstrativo entre vários que têm ocorrido nos últimos anos, de que esses países, apesar de terem relações próximas historicamente com os Estados Unidos, eles são países que têm uma autonomia de política externa e têm interesse em manter relações
com o Putin, né, na questão, enfim, econômica, política, tem também a questão militar em algumas áreas de interesse com alguns desses países, né? Então, as reações desses países aos acontecimentos na Rússia, a meu ver, são bastante ilustrativos, né, desses movimentos internacionais, né, que, enfim, da questão de os Estados Unidos verem, né, seu poder sendo, de certa maneira, erodido, e esses países, mesmo tendo relações próximas, demonstrarem uma autonomia para se relacionar com outros países, no caso, esses países, os líderes desses países demonstrando seu apoio a Putin, né, e, portanto, o interesse em ter relações, uma interlocução com a Rússia, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tentam, né, ter uma política de maior antagonismo frente ao Putin. Bom, os Estados Unidos declararam, né, uma posição neutra, né, de não se envolver ali no que estava ocorrendo na Rússia, e a mídia americana reportou posteriormente que altos oficiais dos Estados Unidos entraram em contato também com o governo russo, exatamente para explicar que não tinham nenhum envolvimento naquela questão, né? Portanto, teve toda essa questão e, ao meu ver, assim, de certa forma, de se esperar que os Estados Unidos não demonstrassem um apoio a Prigozhin, porque a Prigozhin ele é um desafeto dos Estados Unidos, né? Tem toda aquela questão, você mencionou anteriormente, né, da questão de ele ter o envolvimento nessa questão da internet, ele é acusado de interferência, né, na política americana, em todo aquele contexto das eleições de 2016, ele, inclusive, é procurado pelas autoridades dos Estados Unidos, né? Então tem toda essa questão, está sob sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, e fora a própria questão também de o Prigozhin ser um radical, ter um discurso muito radical, né? Ou seja, ele, de certa maneira, como eu falei, ele é muito cínico, manipulador, mas o discurso público dele é representativo de alguns setores da sociedade russa que cobram uma política ainda mais agressiva contra a Ucrânia, né? Então, Prigozhin, ele digamos, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele é alguém que poderia ser ainda pior do que Putin, né? Então, vendo por esse ângulo, de certa maneira, é de se esperar, né, essa postura dos Estados Unidos. E também tem a questão que aí recupera também um pouco do que foi a postura dos Estados Unidos naquele momento de desintegração da União Soviética, né? Ou seja, o medo de que alguma instabilidade na Rússia pudesse ter algumas repercussões sobre a questão do controle do arsenal nuclear, né? Então, os Estados Unidos, talvez tendo essas considerações também em conta, né, e essa inimizade com o Prigozhin, essa relação conflituosa com o Prigozhin, acabaram tendo essa posição pública assim de manter, não se posicionar, né, sobre o que estava ocorrendo na Rússia. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Você colaborou bastante aqui com a gente mais uma vez, né? Trazendo reflexões importantes. Eu só tenho a te agradecer, tá? E espero que você possa voltar aqui muito mais vezes para ajudar a gente a pensar sobre isso, já que você, né, consegue ler também, tem informação sobre uma língua local, né? Coisa que a gente já não tem, é uma coisa mais difícil para a gente. Então, acho que também ter esse conhecimento, poder ler textos de fontes primárias e também, né, ou de documentos que foram desenvolvidos localmente, acho que isso ajuda bastante, né, esclarece um pouco mais para a gente. Então, eu te agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui no nosso canal e ao meu pessoal que está aqui ouvindo a gente, acompanhando a gente sempre, né? A gente agradece. Vamos encerrando o vídeo de hoje e pedindo para esse pessoal nosso que nos acompanha, se gostou desse vídeo, deixa aí para a gente um like aqui embaixo, aqui tem aqui toda a... Inclusive, vocês devem se inscrever, né? Porque se inscrevendo aqui, a gente sempre que lança um vídeo novo, a gente já anuncia para vocês, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a todos e a todas que nos seguem no canal. Espero que vocês continuem com a gente. Vamos em frente. Até mais. Obrigado, Neuza, mais uma vez pelo convite. Foi uma satisfação participar do programa.